Então, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá continuar nossa empreitada aqui na tentativa de ajudar o Marcão na prova para estagiário que vai ser realizada nesse próximo domingo agora no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O próximo tópico que nós temos que tratar rapidamente aqui, de uma forma resumida, é sobre processo e procedimento. Até gravei um vídeo há pouco tempo falando exatamente sobre isso, a distinção de norma de processo e norma de procedimento. Acho que saiu na segunda-feira agora, salvo engano meu. Tá? Dá uma olhada nos últimos vídeos aí que lá nós teremos considerações mais aprofundadas sobre o tópico. Bom, a respeito de processo, deveria rapidamente lembrar vocês a evolução histórica. Mas como aqui a ideia é passar um resumo, quero que os senhores fiquem em mente com a teoria do professor Oscar von Bülow, datada de 1868, que foi responsável pelo nascimento da ciência processual. Ele conseguiu demonstrar a autonomia do processo para fazer surgir a ciência processual através da afirmação de que existe uma relação jurídica de natureza processual, que diferencia, portanto, da relação jurídica de direito material. Ele demonstrou isso lá no seu livro Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, ao comprovar que a relação jurídica de natureza processual, ela possui sujeitos, objeto e pressupostos distintos em relação àquela de direito material. Então, vamos tomar como exemplo a relação de crédito, relação de direito material creditícia. Nós temos um credor e o devedor. Se o devedor não paga ao credor, o credor vai a juízo cobrando a quantia, cobrando a prestação. Na relação de direito material, portanto, credor e devedor. Na relação de direito processual, vejam que vai surgir o Estado juiz, porque os sujeitos do processo são demandante, demandados e o Estado juiz, incumbido de exercer, grosso modo, a jurisdição, certo? Tratando em relação ao objeto, lá na relação creditícia, o objeto é o crédito, né? A satisfação da obrigação. Uma obrigação creditícia, o objeto é a satisfação da obrigação. Jogando para o processo, o objeto é o exercício da jurisdição. O processo, ele tem como finalidade precípua servir como instrumento para o exercício da jurisdição. Veja que o objeto é distinto. Da mesma forma, os pressupostos. A análise dos pressupostos, seja da relação de direito material ou de direito processual, demanda aí uma análise do direito positivo. Tá? Entre nós, a positivação dos pressupostos de direito material estão lá no artigo 104 do Código Civil. Agentes capazes, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei. Com relação aos pressupostos processuais, nós não temos uma definição, porque o Código de Processo Civil, como os outros códigos que nós tivemos também, a lei processual, ela não é clara, ela não é expressa em quais sejam os pressupostos processuais. Mas nós vimos no vídeo anterior a respeito da ação, as condições da ação não são entendidas mais atualmente como propriamente umas condições para o exercício do direito de ação, mas como requisitos que possibilitam ao juiz que possa julgar o mérito. Então são requisitos de admissibilidade da demanda, requisitos para que o processo possa caminhar até seu fim normal, que é o exercício da jurisdição. Algo muito parecido se passa com os pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são também requisitos dessa feita relacionada ao processo, requisitos para que permitam ao juiz o exercício normal da jurisdição, a jurisdição no sentido de resolução do mérito. Então, qualquer requisito, qualquer previsão legal que impeça ao juiz o exercício da jurisdição seria, a princípio, a priori, um pressuposto processual, tá? Então vejam lá que as hipóteses do artigo 485, que vai disciplinar as situações
em que será extinto o processo sem resolução do mérito, pode ser considerado, e grande parte da doutrina assim o faz, pode ser considerado como pressupostos processuais. Tem outra parte da doutrina que é a mais rigorosa, vamos assim dizer, que podemos chamar de corrente minimalista, que pretende reduzir o número desses requisitos de admissibilidade, a quantidade desses elementos que possam vir a ser considerado como pressupostos processuais. Tá? Podemos falar aí, por exemplo, no professor Alexandre Câmara. O professor Alexandre Câmara diz que nem tudo que está lá no 485 ou em outras previsões normativas, legais, podem ser considerados pressupostos processuais. Só se considera pressuposto processual, nessa visão minimalista, aqueles elementos que vão conduzir necessariamente à extinção do processo. Porque veja, há quem diga que a competência, lá naquela corrente maximalista, eles dizem que a competência é um pressuposto processual. Só que se você for analisar a fundo, quando se constata que o juízo ele é incompetente, a consequência processual, prevista inclusive em lei, não é a extinção do processo. A consequência processual é a remessa dos autos ao juízo competente. Então, para essa corrente minimalista, a incompetência do juízo não seria um pressuposto processual. Bom, o que importa nesse momento é que os senhores tenham em mente que essa questão sobre os pressupostos processuais é mais tormentosa um pouco, mas eu consegui passar aqui, acredito, a ideia geral para vocês. Então, com essas observações, nós podemos consignar que a primeira teoria importante é a teoria do professor Oscar von Bülow, de 1868, que defendia, portanto, a existência de uma relação jurídica de direito processual, fez surgir a ciência processual e distinguiu a relação jurídica de direito processual da relação jurídica de direito material, por conta dos sujeitos, do objeto e dos pressupostos que são distintos. Bom, tem uma outra teoria sobre o processo que também é muito importante, que é a teoria do professor Hélio Fazzolari, da segunda metade do século passado. O professor Hélio Fazzolari defendia o processo pela ideia de procedimento em contraditório. Para Hélio Fazzolari, processo é o desenvolvimento de um procedimento que se dá em contraditório. Essa é uma teoria muito importante porque atualmente a ciência processual como um todo e o ordenamento jurídico processual brasileiro em específico vem dedicando uma análise, uma importância muito grande ao princípio do contraditório. Então, veja que para Hélio Fazzolari, o contraditório é um requisito de existência do processo. Processo é procedimento em contraditório. Bom, uma outra teoria muito importante e que condensa essas duas outras é a teoria do professor Cândido Dinamarco. O professor Cândido Dinamarco afirma que o processo deve ser entendido como uma entidade complexa. Uma entidade complexa porque pode ser observado por dois ângulos distintos. Então, quem olha o processo por dentro veria uma relação jurídica processual, que é a teoria do professor Oscar von Bülow. Quem vê o processo de fora, por fora, veria um procedimento em contraditório, que é a ideia do professor Hélio Fazzolari. Então, o Cândido Dinamarco, ele afirma que o processo é uma entidade complexa porque, por uma perspectiva intrínseca, por dentro, uma análise por dentro, o processo seria uma relação jurídica processual. E, através de uma perspectiva extrínseca, quem vê por fora, vê o desenvolvimento de um procedimento em contraditório. E aí ele conseguiu casar essas duas teorias muito importantes e conseguiu aí definir, me parece com precisão, a ideia de processo. Então, o processo, senhores, é esse instrumento, essa entidade, esse instituto da ciência processual de suma importância, no sentido de servir como instrumento para que o Estado possa exercer, o Estado, em regra, né, nós temos hipóteses excepcionais como a arbitragem, por exemplo, que também vai ter um processo arbitral, mas lato sensu,
um instrumento para que o Estado possa exercer jurisdição. Então veja que a finalidade principal é o exercício da jurisdição, que é um dos próximos tópicos que nós vamos tratar. E o processo, ele serve como instrumento, ele é um mecanismo, ele é um utensílio para que se possa exercer jurisdição, tá certo? Eu costumo dizer em sala de aula, qual é a finalidade do médico quando ele entra numa sala de cirurgia? Realizar a cirurgia, mas muitas das vezes ele precisa do bisturi para que possa realizar a cirurgia. Ele precisa da higienização da sala de cirurgia. Então, a finalidade é a cirurgia, mas tem alguns instrumentos importantíssimos para a realização dessa finalidade principal. Essa é mais ou menos a relação entre jurisdição, que é a finalidade, e o processo, que é o instrumento para o exercício da jurisdição. Então, para fechar esse vídeo, tratar rapidamente do procedimento. O que é procedimento? Procedimento, senhores, é a sequência de atos. Quando você vai fritar um ovo, você tem um procedimento. Quando você vai vestir, calçar um tênis, temos um procedimento. Tem uma observação de atos a serem seguidos. Atos distintos, como o ato de calçar a meia e o ato de calçar o tênis. E temos uma ordem específica. Você não pode pretender calçar o tênis para depois vestir a meia. Então, isso é procedimento. Sequência ordenada de atos destinados a um fim. Trazendo para o processo, nós temos também procedimento. Sequência ordenada de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição, que é a finalidade do processo. O procedimento, ele é a exteriorização dos atos que são realizados no processo. Então, o procedimento é essa ideia de sequência ordenada de atos. E isso nos relaciona à ideia de devido processo legal, due process of law, uma sequência ordenada de atos previsto em lei. E aí, quando a gente analisa o Código de Processo Civil, nós vemos que a partir do artigo 318 tem lá a previsão de um procedimento comum. É um procedimento comum porque comumente é ele que será aplicado. Procedimento comum porque, em regra, é ele que será utilizado. Temos, portanto, a partir do artigo 318, procedimento comum. Mas lá por volta do artigo 530 e pouco, nós já teremos a previsão de alguns outros procedimentos. Nós temos ação de exigir contas, ação de consignação e pagamento, diversas outras ações, as ações possessórias, a ação monitória, a ação de inventário e partilha, a ação de divisão e demarcação de terras. São diversos procedimentos que são diferentes do procedimento comum. São procedimentos que possuem uma certa especialidade, distinção em relação ao procedimento comum. Como são procedimentos que têm especialidades em comparação com o procedimento comum, eles são os procedimentos especiais. Então nós temos um procedimento que é utilizado comumente, procedimento comum, e diversos outros procedimentos que vai mudar, portanto, a sequência de atos processuais, que são os procedimentos especiais, tá certo? Então essas são as considerações sobre o segundo tópico do conteúdo programático. Lá diz processo e procedimento. Fizemos aqui algumas considerações em sentido bem resumido sobre o que seria processo e a ideia de procedimento, tá certo? Fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima.